Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo bem, graças a Deus, né? Mais um estudo bíblico, né? Hoje a gente tá já em Gênesis 4, né? Vamos estudar hoje sobre Abel e Caim, né? As lições que a gente pode aprender, né? Com esse capítulo, né? Vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos guiar nesse estudo, para que a gente venha tirar lições, né? Do que a gente vai estudar, né? Pra gente andar segundo o querer do Senhor, né? Papai amado, muito obrigado por mais esse dia, Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui estudando a tua palavra, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, por esse momento. Meu Pai, é muito bom ter a tua palavra em minhas mãos para que eu possa estudar. E como é bom, meu Pai, ter essa liberdade, meu Pai, de falar também de ti, meu Pai. Nos ajude a colocar em prática tudo que a gente vem estudar, que a gente venha compreender. Eu te peço, Papai amado, que o teu Espírito Santo nos guie, meu Pai, no estudo de hoje, para que a gente venha praticar tudo aquilo que a gente pegar de lição aqui na tua palavra, meu Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura? A gente vai fazendo a leitura, né? E fazendo os comentários. No primeiro capítulo 4, né, de Gênesis, versículo 1, fala assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Que a gente vê, né, a primeira palavra coabitou, né? Essa palavra é usada no Antigo Testamento, a gente, para descrever a intimidade sexual. Então, teve relação, né? E sexo é uma benção, né, do Senhor, né, para multiplicação. A gente já vê aqui um dos temas, né, fundamentais, que é o sexo. Continuando a leitura. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão Abel. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o semblante? Aqui a gente vê, né, que Abel ele apresenta, né, as primícias, né, de seu rebanho, né, que era uma ovelha, né, como oferta ali. Então, assim, ele honra a Deus, né, com o que ele tinha de melhor, né. E Caim, o que dá a entender é que ele deu, né, não consagrou, né, o primeiro, né. Então, assim, ele começa a dando, como se ele escolhesse a sua própria oferta, né, não das primeiras, né. E eu acho que Deus conhece a intenção no coração, né, e a forma que a pessoa faz, né. Então, e por isso a oferta dele foi rejeitada, né. E ele ira, né, porque não aceitou ali o não de Deus, né. E não aprendeu ali com o erro, né? E quando Deus fala com ele aqui no versículo 5, né? Porque percebe que o semblante dele tinha caído, que ele tinha ficado triste, né? Deus pergunta a ele, né? Porque ele estava bravo, né? E eu acho assim que Deus queria que ele aprendesse ali com o erro, né? Que da próxima vez ele fazesse, né? Como o irmão fez, que dá o primeiro, né? Só que a gente vai conhecer a história, para quem conhece, né, que ele não vai aprender com erro, né? Ele deixa o mal ir pro coração, né? E lembrando que o pecado, né, gente, ele tá à porta, né? A todo tempo, né? Deus queria que Caim, ele controlasse ali a ira dele, a raiva dele, né? Pois essa ira, se não fosse controlada, né, iria, né, a levar ele a praticar o mal, né?
Então, vamos continuar a leitura aqui. Eu até fiz umas anotações. Agora, o versículo 7, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz às portas, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, Deus está te falando para ele, né? Para ele dominar, né? A ira, tipo, ter o domínio próprio, né? Do autocontrole, né? Aqui a gente vê a questão do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? Continuação, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E respondeu, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte. Mas quem quer que encontrasse, retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E aqui a gente vê, né, que o crime de Caim ele foi um crime premeditado, né? Ele planejou tudo, né? Ele convida o irmão para ir ao campo, né? E chegando lá, ele mata o irmão. Então, assim, aqui foi o primeiro assassinato, né, da Bíblia, né? Irmão matando irmão, né? Por pura inveja, né, gente? Então a gente vê aqui, né, uma obra da carne, né, que é uma pessoa que se deixa levar pela inveja, né, ele se deixou levar pela ira, pelo mal, né, e o diabo, né, a gente sabe que ele odeia o ser humano, né, então, assim, ele tenta de tudo, gente, para levar a gente pro lado errado, e aqui ele conseguiu, né, levar Caim pro lado errado, porque, assim, Deus, ele vai ali ao encontro ali de Caim, né? Tentando conversar com ele, guiar ele pro lado do bem. Só que Caim acaba indo pro lado do mal, né? Então, assim, Caim, ele não aceita, né? O conselho que Deus deu para ele, né? E após a morte do irmão, eu vejo aqui que ele não demonstrou, né? Nenhum remorso ou arrependimento, né? Ele estava preocupado somente com a vida dele, né? Então, assim, e aí, e aí vem o juízo, né, para Caim, né? Que ele não teria, né? A terra já, né, seria difícil para ele não produzir, não. E que fala, ó, no 12: quando lavares os solos, não te dará a ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então, o solo, pelo jeito, né, como Caim tinha o dom de mexer com a terra, né, que era lavrador, então a terra ia dar, ele não ia ter o fruto deles muito fácil, seria bem difícil. E outra coisa, ele não teria um lar, né, um lugar, né, para se chamar de lar, né? Ele seria como se fosse uma pessoa que só fica andando, né? Não tem um lugar seu, né, para te chamar de seu. E o trabalho, né, dele não daria, né, fruto, né? Então, assim, ou seja, ele ia ter que lutar porque assim, a terra ia lutar, é como se fosse contra ele, né? Que ele não prosperaria assim de forma natural, ele teria que ter um esforço maior, né? E Caim, gente, eu vejo aqui que ele tinha uma consciência, né? Que não valeu a pena, né? Ele ter matado o irmão dele, mas mesmo assim ele não se arrepende, né? Caim fala que todos iriam querer matar ele, né? Porque ele matou o próprio irmão. E
E ali naquela época, gente, todo mundo era parente, né? Então, assim, tava no início ali da criação. Então, assim, todo mundo que visse ele pela frente iria matar ele, né? Queria matar ele. Então, assim, Deus coloca um sinal em Caim, né? Para que ninguém viesse matá-lo, né? E se matasse, receberia um castigo. Então, assim, é uma proteção de Deus, né? Para que a vingança não propagasse ali no meio, né, do seu povo, né? Então, assim, Deus perdoa Caim, né? Mesmo que Caim não tinha um coração voltado para Deus, né? É como se Deus desse uma folha em branco para ele, né? Deus deu mais uma chance para Caim, né? E aqui fala no 16, no finalzinho, habitou em terra de Nod. Nod, se você for procurar, significa que não tem uma residência fixa, né? Então, ele não tinha um lugar para chamar de seu lar, né? Vamos ler agora o versículo, a partir do versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. E Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zila. Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitavam em tendas e possui gado. O nome do seu irmão era Jubal, esse foi o pai, desculpa gente, de todos que tocam harpa e flauta. Zila, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. E disse Lameque às suas esposas Adas e Zila: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E aqui a gente vê, né, que bem no início aqui do versículo 17, comentando agora o 17, começa ali os descendentes de Caim, né? Então, assim, provavelmente, né, ele casou com uma das suas irmãs, né? Porque naquela época ainda não tinha opção, mas para frente a gente vai ver que esse ato é proibido, né? É considerado como relações ilícitas, né? E aqui Caim tem seu primeiro filho, né, que é Enoque. Mas aqui, gente, não é o Enoque que foi arrebatado, viu? É o Enoque aqui da linhagem de Caim, que ele até deu o nome da cidade, né, do filho, né, como se ele idolatrasse ali o filho. E a gente vê, aí vai contar as descendências, né, e para em Lameque, né, onde fala que Lameque, ele desobedece o propósito de Deus, né. Primeira coisa, ele casa-se com 2 mulheres, né, Zila e Ada. Então ele distorce o plano, né, de Deus, que era, né, cada homem ter só uma única mulher. E a gente vê que a criação ali na verdade, a linhagem, né, de Caim, eles começam a sair, né, do propósito de Deus, né. E Lameque, ele acha, né, que a proteção de Caim cairia sobre ele também, né, porque Caim recebeu ali o perdão de Deus, né? Então, assim, seria 7 vezes 7, né? E aí ele acha que a proteção dele seria maior porque ele teria matado os 2, né? Que ele seria ali beneficiado por fazer o mal, né? E a gente vê aqui a questão dos filhos da descendência de Caim, que eles tinham muito
a influência, né? Né? No caso, a prosperidade, questão de habilidades, né? Como se fosse uma evolução tecnológica, né? Que eles criou o ferro, a flauta, os instrumentos, né? A harpa. Então, eles era mais ligado à evolução tecnológica. Já o nascimento, né? De Sete, seu filho Enos, né? Desculpa. Eles começou a invocar o nome do Senhor, né? Então, assim, é uma outra evolução, né? Mais pro temor ao Senhor, né? Que começa a adorar a Deus, né? O temor a Deus, né? Porque, gente, uma coisa é certa, né? Prosperar financeiramente sem o temor a Deus não serve para nada, né? Como se a pessoa corresse atrás de vento, né? Se ela não tem Deus na vida, né? Então, assim, as coisas dela não fluem, né? E a gente vê, né? A influência de um pai sobre a vida de um filho também, né? Sempre vai ficando pior, né? Na geração de Caim, né? A gente vai vendo, assim, que, né? Igual Caim já era matou um, aí o outro já mata dois. Então, assim, sempre vai influenciando, né? A importância do bem, né? De fazer o bem, né? De dar o nosso melhor, né? E buscar a Deus em todas as áreas da nossa vida para que o Senhor possa nos conduzir, né? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por esse tempo, meu Pai, aqui tão especial. Meu Pai, como é bom ler a tua palavra. Meu Pai, ver como tudo aconteceu, meu Pai, perceber, meu Pai, como o Senhor tem nos alertado, meu Pai, o tempo todo, meu Pai. Tu, meu Pai, sempre nos guia e também nos ensina, meu Pai, a não ceder ao pecado, a entender, meu Pai, as consequências do mal, porque o Senhor nos perdoa, mas as consequências vêm. Então precisamos evitar o mal. Senhor, nos mostra, meu Pai, o que é certo, o que precisamos evitar, meu Pai, para que a gente venha glorificar o Teu nome em nossas vidas. Meu Pai, que possamos, meu Pai, ser pessoas do bem, pessoas melhores, meu Pai, que venha te honrar, meu Pai, em cada passo, em cada atitude. Papai amado, muito obrigado pela tua palavra, pela revelação de tanta verdade, meu Pai, e nos dá consciência, meu Pai, de evitar o mal, porque sempre o inimigo ele fica ao nosso redor tentando nos tragar. Mas, Senhor, visita os nossos corações, meu Pai, e restaura, meu Pai, o primeiro amor, para que a gente venha, meu Pai, a viver a verdade. Sonda o nosso coração, meu Pai, vê em nós se há algo, meu Pai, que precisa ser mudado, algo que precisa ser purificado. Meu Pai, que as nossas palavras sejam sempre verdadeiras, que as nossas atitudes venham seguir os passos, Senhor querido, que se a gente achar difícil alguma coisa e se as emoções quiserem nos fazer pecar, meu Pai, que a gente venha olhar para Ti e pedir ao Senhor que nos dê um coração como o Teu, para que a gente venha caminhar segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, porque os Seus planos são melhores do que os nossos, meu Pai. Muito obrigado. E eu te amo, Deus. Obrigado por mais este dia.